Boa noite, família! Como vocês estão? Nós estamos bem e hoje a nossa história vai ser muito legal. Nós começaremos aqui ao lado, nos montes de Efraim, entre Betel e Ramá, e seguiremos até o mar da Galileia, próximo à cidade de Azor. Então, agora fiquem com o nosso jornal! Até mais! Boa noite. Depois de hoje, tivemos 80 anos de paz. Agora estamos há 20 anos sofrendo. É muito sofrimento mesmo. Jabim nos escravizou. Císera nos oprimiu. Mas o jogo virou, queridos. O povo pediu perdão a Deus. E agora, como a Zuleika diz, preparem-se! Vocês acabam de ver um vídeo que fala muito da nossa previsão do tempo de hoje. Isto mesmo! Chuva de granizo, ventos absurdos e muita lama é o que espera o povo de Israel. Por isso, se você se chama Jabim ou Císera, prepare-se, pois o rei, o Deus, o rei dos reis de Israel está lutando a favor deles. Isto mesmo, a guerra está marcada. Será próximo ao Monte Tabor. Isto mesmo. Então, Israel, pegue sua pipoquinha. Pessoal de casa, pegue a pipoquinha para ver o que Deus fará pelo seu povo. Fiquem com ele até semana que vem. Você ouviu isso? Caleb está em Azor. Estamos sobrevoando Azor. Tá tudo destruído. Kelinha, é com você. Eu não acredito que a Azor está toda destruída! Meu Deus do céu! Será que esse foi o fim do grande rei Jabim? Aquele homem horrível, rei de Canaã que fez mas tantos israelitas sofrerem! Será que finalmente Deus veio e socorra o seu povo, assim como Débora falou? Tia Kelly, nos conte! Existe alguma história, algo que nos conte o que aconteceu com Azor e o rei Jabim? É com você, Tia Kelly! Oi, Kelinha. Oi, Felipe. Oi, Miriam. Tudo bem, telespectadores? Eu estou aqui perto de uma árvore, uma palmeira ou então uma tamareira. É isso? Essa árvore tem tudo a ver com as notícias de hoje. Essa árvore tem tudo a ver com Jabim e com Císera. Mas como será? Kelinha, eu posso falar para você, na palavra de Deus, nós encontramos a história de Císera, nós encontramos a história do nosso amigo Jabim, mas antes da gente começar a contar a história deles, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época em Israel. O
povo, depois de 80 anos em paz, como vocês falaram, por causa de Otoniel e Eude, o que aconteceu? Eles voltaram a desobedecer, voltaram a matar os seus filhos, voltaram a fazer coisas horríveis, assim como aquela vez dos benjamitas, muita coisa horrível e piores até. E então, na terra de Israel, Deus permitiu que entrasse e que fizesse de escravos Jabim, o rei cananeu. Ele tem umas cartas que foram encontradas há alguns tempos atrás lá no Egito. E pelo Egito, o único rei de Israel era esse tal de Jabim. O povo, os súditos de Jabim, o Jabim morava lá em Azor. Depois eu vou mostrar para vocês aonde ficava ali perto do mar da Galileia. Esse povo tinha muita raiva do povo de Deus, porque Josué havia matado o primeiro rei Jabim. Lembra naquela guerra que os reinos do norte se juntaram para acabar com o povo de Deus? Pois então, nessa época, o primeiro rei Jabim morreu. Só que surgiu um novo rei Jabim, que era como se fosse o faraó 1, faraó 2, lembra? Então, era mais ou menos assim. Acontece que em Israel existia uma mulher. Essa história, ela não aconteceria se a gente não falasse dela. A Débora. A Débora ficava fora dos montes da cidade, dos muros da cidade, entre Betel e Ramá. Ela ficava assim, ó, embaixo de uma árvore. Isso mesmo. Ela ficava fora dos portões, embaixo de uma árvore, e a Bíblia conta que ela era profetisa, esposa de Lapidote e também juíza. Aí tu fala, mas juíza? Ela tinha um tribunal? Ou então ela lutava igual Eude? Não, Débora era diferente. Um juiz, ele precisa das leis e ele fala o que é certo, o que é errado pro povo, não é? Pois bem, os juízes do povo de Deus também faziam isso, mas ao invés de as leis do Código Penal brasileiro, Débora usava a Bíblia. Mas a Bíblia, assim como a gente conhece, não. Ela usava os pergaminhos com as leis que Deus tinha dado para Moisés. Isso mesmo, então se chegava alguém lá, ai, Débora, eu estava arrumando a estaca da minha tenda, martelando a estaca da tenda. E aí, de repente, o meu martelo caiu e bateu na cabeça do meu vizinho e ele morreu. E agora a família dele quer me matar, o que eu faço? Débora falava, foi por querer? Não foi. Então na lei de Moisés fala, e aí dava a sentença, falava, olha, você tem que ir para uma cidade de refúgio, ou não, você merece a morte, ou não, você pode ficar na sua casa. Débora olhava a lei e falava para o povo o que eles deveriam fazer. Só que o tempo passou e o povo começou a cansar de adorar os deuses de mentira. Começaram a ver que Baal não atendia a eles, Azerá nem o escutava, Moloque muito menos entendia. Eles não tinham boca, na verdade eles tinham, mas uma boca que não falava, um ouvido que não ouvia, olhos que não viam, eram diferentes do Deus de Israel, que a gente não enxergava, mas a gente sabia que ele estava vendo, que ele estava ouvindo, que ele estava falando através do seu povo. Então, eles se reuniram e conta a história que o povo pediu perdão a Deus. Deus, eu não quero mais essa vida, a gente quer te adorar, nos perdoa, nos limpa, transforma a nossa vida. E então, Deus pede, Débora, chame Baraque. Baraque era um homem que ficava lá nas tribos de Naftali, lá perto da Galileia, do mar da Galileia. Então, quando Baraque chegou, Débora falou assim, Baraque, Deus falou que já entregou Sísera e Jabim nas suas mãos. Deus mandou você reunir 10.000 homens
contra ele. O que vocês acham? Você acha que Baraque falou, é isso aí, vou lá pegar da tribo de Naftali e de Zebulon, vou lá? Não. Sabe o que o Baraque falou? Falou, não, tudo bem, eu vou. Mas eu só vou se você for com a gente. O quê? Mulher na guerra? Guerra não é coisa mais de homem? Poxa, ela já era profetisa, esposa do Lapidote, era juíza e agora ela ia ter que ir pra guerra? Será que o Baraque estava confiando em Deus ou confiando em Débora? Por causa disso, Débora falou assim, Baraque, porque você não confiou em Deus, eu vou com você, mas esteja certo que Deus entregou e vai entregar essa vitória a uma mulher. Não vai ser você que vai matar o Císera, vai ser uma mulher. E sabe o que aconteceu? Eu vou parar um pouco essa história e a gente volta em outro lugar, tá bom? Olá! Chegamos, sejam bem-vindos à tenda de Jael. Peraí, Jael? A gente tinha falado de Jabim, de Císera, de Débora e de Baraque, mas quem é Jael? Quem é Jael? O que é Jael? Vocês querem saber? Mas antes vocês precisam saber o que aconteceu com a história de Débora e o nosso amigo Baraque. Baraque obedeceu e foi, recrutou 10.000 homens. Só que Císera era conhecido, Jabim e Císera eram conhecidos como um povo muito mau, um povo muito malvado que já tinha vencido diversas vezes Israel. Israel sempre perdia e sempre acabava cada vez mais escravos. Olha só, como prometido, está aqui o mapa. Débora ficava entre Betel e Ramá, mais ou menos aqui assim. Já o nosso amigo Baraque, ficava aqui em cima, olha a distância. Aqui em cima ele era da tribo aqui, de Naftali, olha só. Azor ficava aqui assim, e Azor era onde ficava o Jabim. Jabim morava aqui. Então, o Monte Tabor, que a gente falou, ficava aqui. Débora falou com Baraque, Baraque subiu, recrutou as tribos de Zebulon, de Naftali, para a batalha. Juntou mais algumas tribos, juntaram-se a eles e eles subiram o Monte Tabor. Monte Tabor, lembrando que é aqui. O Monte Tabor fica em Israel. Ele é mais ou menos como se fosse um cone, só que achatado na ponta. Então, subiram eles. Só que quando Císera ficou sabendo que o Baraque estava com 10.000 homens, deram risada, porque só Císera tinha 900 carruagens, cavalos. Gente, eram muitas pessoas. Era um exército enorme. E o povo de Israel era um exército pequeno. Se tivesse um jogo de apostas, se tivesse um bolão, quem dá mais? Ninguém, e digo novamente, ninguém apostaria em Baraque, Débora e os 10.000. Por quê? Já tinham perdido tantas vezes. Mas é aí que muita gente se engana. Eles tinham perdido porque eles lutavam com a força deles, pedindo para Baal, pedindo ajuda para Zerá, pedindo ajuda para Moloque. Mas da onde que esse povo de deuses ia ouvir, olhar, falar ou ajudar? Agora eles não tinham esses deuses, eles tinham o único Deus.
com eles. E Deus já tinha falado, eu vou entregar. Agora imaginem a situação. Eles estavam em cima do morro, em cima do monte, o Monte Tabor. Císera ficou sabendo, riram, vamos acabar com esse povo. 10 mil a gente vai comer aqui, ó. Gente, como disse a nossa amiga Zuleika, preparem a pipoca. Porque quando o povo, Baraque e os 10 mil ficaram, quando eles viram aquele povo, aquele monte de gente que parecia areia do mar, parecia areia do mar. Epa, mas eram eles que seriam tão numerosos como a areia do mar. Estavam com medo. Começaram a meio que ficar com medo, meio que vão voltar para trás. E então Débora falou, desçam o morro agora, porque o Senhor entregou Císera e Jabim na mão de vocês. O Deus de Israel vai lutar por vocês. No que eles começaram a descer, vocês não sabem o que aconteceu. Lembra, tinha 900 carros com cavalos. E imaginem só. E agora, pessoas com flechas, pessoas com fundas. E o povo de Deus descendo, mal lutando, não sabiam direito. E agora o que ia acontecer? E então Deus mandou chuva de pedra de gelo. Isso mesmo, pedras de gelos caindo. Um vento, mas um vento tão forte que algumas pessoas que estudaram o que aconteceu naquela época falam que eles não conseguiam lançar as flechas com tamanho vento. Chuva, vento, numa terra onde tinha muito barro, muita terra, ficou o quê? Lama. Com a lama, os cascos dos cavalos começaram a ficar presos. As carruagens não conseguiam mais se locomover. E agora? Eles não conseguiam lançar funda. Por quê? A pedra, não conseguiam lançar pedra. Por quê? O que aconteceu? O povo, o vento estava contra eles. Eles não conseguiam correr porque com as carruagens, porque as rodas ficaram presas. E o povo de Deus era atrás deles que estava acontecendo. O vento empurrava eles. E aí eles sentiram aquele vento, eles viram aquela chuva e Deus encheu o coração deles de coragem. E eles venceram, mataram um monte de soldados maus. Só que Císera desceu do seu cavalo e fugiu. E chegou numa cidade, perto da cidade dele, num lugar aonde eram pessoas que eram do povo de Deus. Na verdade, eles eram descendentes do cunhado de Moisés, que tinha passado a morar lá com eles. O nome dele era Queneu Eber. Ele era descendente, tinha ficado um pouco na tribo de Judá, mas esse Eber e os outros queneus tinham saído e ido morar. Eles tinham saído de Judá e tinham ido morar por aqui. E eles tinham amizade com Jabim, fizeram um acordo de paz. Então, lá estava a tendinha do Queneu Eber. Só que o Queneu Eber não estava lá, estava só a mulher dele, a dona Jael. Jael. Quando ele chegou, lembrem, Eber e Jabim eram amigos. Jael, será? Quando Císera passou, chegou e falou assim, por favor, me esconda. Falou, não, eu escondo, entre aqui, ó, eu vou colocar você aqui, vou cobrir você, aqui, ó. Ele, mas eu estou com muita sede, Então, ela deu um leite, que era um leite grosso, dado normalmente aos príncipes. Olha isso, deixa eu provar se ele é bom.
Muito bom. E ele deu, ela deu pra ele, ele tomou e logo adormeceu, de tão cansado por causa da batalha. Ela falou, pode ficar em paz, eu vou ficar aqui na porta da tenda e se alguém passar, eu vou falar, não tem ninguém aqui. Pois então, ela cobriu ele e Císera dormiu. Lá de fora da cabana, da tenda, ela ouvia. Ele estava dormindo. Então, Jael pegou uma estaca que ela usava para colocar na sua tenda, um martelo que ela também usava para colocar na sua tenda. Isso era trabalho das mulheres. O montar a tenda e o cuidar da tenda era um trabalho de mulheres. Então, toda mulher sabia manusear, toda mulher tinha isso. Ela chegou bem devagarzinho aonde ele estava dormindo e então colocou a estaca na cabeça dele e até ficar no chão. Isso mesmo, Deus entregou a vitória, a morte de Císera, o comandante malvado de Jabim, nas mãos de uma mulher, nas mãos de Jael. Então, depois de um tempo, Baraque passou correndo, procurando Císera, e Jael falou, você está procurando Císera? Venha cá. E ela mostrou. Lá estava ele, derrotado, não por Baraque, não por Débora, não por Jael, mas estava lá, derrotado por causa do Rei dos Reis, do Deus de todos os deuses, o nosso Deus. Isso mesmo, eles estavam lá. Deus tinha vencido, ele estava lá morto. Foi Jael, foi, mas sabe quem foi? Quem deu coragem, quem mostrou o que fazer? Foi ela, foi o próprio Deus. O povo viveu mais um tempo em paz, tranquilos, porque agora Jabim não mandava mais. O reino de Canaã, que era o maior reino de todo Israel, Jabim era o único homem que os outros povos se reuniam como o rei de Canaã, o rei. Agora acabou e o povo voltou a ter paz. Mas, essa paz não durou muito, porque semana que vem eu conto pra vocês, tá bom? Um grande beijo, comam mel, tomem o chazinho, comam um pão de mel, não sei o que a mamãe fez de receita com um delicioso mel, mas aproveitem, um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau! Olá, queridos! Olá, benzinhos da minha vida! Eu estou aqui para falar para vocês sobre algo muito delicioso, vindo diretamente das fazendas da vovó Debinha. Isso mesmo! Eu sou a vovó Debinha e estou aqui para mostrar um delicioso mel. Isso mesmo! Sabe aquela tocinha chata que nós temos durante o inverno? Então, nada, mas nada melhor que um melzinho quentinho com um chazinho ou então um pão de mel delicioso para aquecer o corpinho e o coração. Se você quiser esse melzinho, é só ligar para o número abaixo, que nós teremos o maior prazer de entregar na sua casinha. Deus abençoe vocês. Até
Não!